Sejam muito bem-vindos a mais uma exploração nossa. Hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo, indo direto para aquela época de ouro da literatura juvenil. Quem de nós nunca se perdeu nas páginas de clássicos como A Ilha Perdida, da adorada série Vagalume, né? Aquelas aventuras incríveis que as professoras sempre pediam pra gente ler na sala de aula. Bons tempos. E é exatamente para resgatar essa nostalgia deliciosa que nós vamos mergulhar, passo a passo, na história O Silêncio da Mina de Ferro. É uma narrativa super cativante sobre 3 amigos, uma montanha imensa e um mistério que simplesmente desafia a imaginação. E para manter a magia dessa narrativa, vamos pular aquela introdução formal e ir direto ao ponto. A grande pergunta que move tudo aqui é muito simples, mas arrebatadora. O que exatamente a gente faria se tropeçasse num segredo que o tempo tentou apagar? Pois é esse dilema que arrasta os nossos protagonistas, Douglas, Marconi e Michael, para as profundezas de uma mina de ferro desativada. Eles só queriam um pouquinho de adrenalina numa tarde livre, mas acabam de cara com um teste gigantesco para a coragem e a amizade dos 3. Imaginem a cena. É um contraste absurdo. De um lado você tem aquela luz dourada de fim de tarde atravessando as árvores, a natureza super viva. Do outro, uma abertura escura, enorme e quase ameaçadora rasgando a encosta da montanha. É bem nesse limiar que os 3 amigos estacionam, parados de frente para a boca imóvel da velha mina. E o silêncio que vem lá de dentro é denso, é pesado, não se ouve o canto de um único pássaro. É o limiar do puro desconhecido. E logo de cara a gente já percebe quem é quem nessa história. De um lado temos o Douglas, aquele otimista destemido que toma a frente de tudo, jurando que coragem não é não ter medo, mas sim continuar andando apesar dele. Do outro lado temos o Michael. E o Michael é incrivelmente fácil de se identificar. Ele está literalmente paralisado, engolindo em seco, com a mão suada, já criando na cabeça dele uma lista de 1000 catástrofes, de desabamentos iminentes a animais selvagens à espreita na escuridão. Um equilíbrio clássico. Bom, vamos ver o que acontece quando eles finalmente decidem cruzar essa entrada. O texto detalha uma progressão física que dá para sentir na pele. No instante em que eles pisam na mina, a temperatura despenca. O ar fica subitamente úmido, pesado, com aquele cheiro inconfundível de terra molhada e ferrugem. E sobre os pés, os velhos trilhos de ferro cortam o chão de terra, servindo como uma trilha assustadora que guia os meninos cada vez mais fundo, com apenas um gotejar rítmico quebrando aquele silêncio todo. A partir daí, a atmosfera muda de vez. Conforme o trio avança a passos curtos, guiados só pela luz trêmula das lanternas, o mundo lá fora começa a sumir. Aquele círculo de luz do dia lá atrás vai encolhendo, até virar um pontinho distante. A escuridão claustrofóbica toma conta de tudo, engolindo os garotos. É uma transição visual incrível, marcando o ponto sem volta dessa aventura. E claro, para aliviar um pouco dessa tensão absurda, o lado analítico do Marconi entra em cena. Ele para, joga a luz da lanterna nas paredes da caverna e revela um monte de pontinhos metálicos brilhando na pedra, parecendo estrelas. Na verdade, ele tenta disfarçar o próprio nervosismo bancando o especialista do grupo. Ele explica todo orgulhoso que aqueles veios brilhantes são um minério de ferro que um dia movimentou centenas de trabalhadores ali. É muito legal ver como cada um lida com o medo, né? O Marconi racionaliza as coisas. E então vem o momento de tensão máxima. O túnel se divide em 2, uma bifurcação clássica. À esquerda, uma passagem totalmente bloqueada por um desabamento antigo. À direita, um corredor aberto, muito estreito e com uma escuridão que parece infinita. Com aquela provocação típica de adolescente, o Douglas obriga o aterrorizado do Michael a assumir a liderança e escolher o caminho. Relutante, o Michael decide pela direita, mas impõe uma regra de ouro: ninguém encosta em absolutamente nada. Só que, como a gente sabe, regras feitas no escuro raramente sobrevivem. Do nada, o silêncio é completamente estilhaçado. Um barulho de metal violentíssimo explode no túnel, ecoando por tudo e fazendo o coração da galera quase sair pela boca. E quem foi o culpado? O Marconi. No momento de pura distração, ele chutou um balde de metal velho largado nos trilhos. É aquele baita susto de pular da cadeira. O Michael fica enfurecido e apavorado, enquanto o Douglas, claro, tenta segurar a risada. Passado o susto, eles chegam ao clímax geográfico dessa exploração. O túnel se abre um pouco mais e revela uma antiga área de descanso dos mineiros. É uma cápsula do tempo intacta. Ferramentas enferrujadas, bancos podres de umidade, coisas abandonadas como se todo mundo tivesse acabado de sair para o almoço. Mas no meio de tudo isso,
O Michael, justamente o mais medroso, avista algo. Uma caixa retangular, metálica, pesada e super corroída, meio enterrada na poeira. Aí o instinto aventureiro do Douglas fala mais alto. A caixa está incrivelmente travada pela ferrugem, mas ele não vai desistir. Movido por aquela esperança de achar um tesouro pirata, ele ajoelha na terra e trava uma luta real com o metal velho. A tensão vai crescendo, a dobradiça vai rangendo, até que, com um estalo violento e seco, a tampa finalmente cede. As lanternas cruzam os feixes de luz iluminando a poeira lá dentro. Só que a revelação é o anticlímax perfeito. Não tinha ouro, não tinha joia, tinha só um objeto lá dentro. Um livro. Mas não era qualquer livro. Era um volume bem pesado, com uma capa dura, escura e áspera. O mais bizarro? Sem título. Sem nome de autor, sem assinatura, sem desenho. A ausência de qualquer identificação deixa claro que alguém fez questão de esconder a existência desse negócio. A coisa fica ainda mais confusa quando Marconi começa a folhear as páginas velhas e amareladas, uma depois da outra, e todas estão totalmente em branco. Nenhuma palavra, nenhum mapa, nada. O Michael, já sem paciência, decreta que é só lixo velho. Mas o Marconi não engole essa. Afinal de contas, faz sentido? Por que alguém daria o trabalho enorme de esconder e trancar um caderno vazio no fundo de uma mina de ferro? Com o livro debaixo do braço, a jornada física deles vai chegando ao fim. Eles fazem o caminho de volta e finalmente emergem da mina, bem na hora que o sol está se pondo. A gente quase consegue sentir o alívio. O ar puro enchendo os pulmões, o céu laranja e violeta, o mundo parece gigante e vivo de novo depois daquelas horas sufocantes cercados por pedra e breu. A parte da sobrevivência termina ali, banhada pela luz do entardecer. E aqui a gente precisa destacar o desenvolvimento espetacular do Michael. Ele é o verdadeiro coração da história. Lembram como ele começou? Paralisado de medo, prevendo o apocalipse, mas ele desceu, guiou o grupo na bifurcação, encontrou a caixa e saiu da mina estampando uma cara de orgulho que nunca cabia nele. É o arco clássico, aquela jornada de superação que a gente tanto ama nas histórias dos anos 80. Mas a genialidade de O Silêncio da Mina de Ferro é que não acaba simples assim. Na trilha de volta, o Marconi joga uma teoria que vira tudo de cabeça para baixo. E se o livro não estiver vazio? E se for tinta invisível, tipo o suco de limão usado por espiões, que só aparece no calor? Na mesma hora, Douglas e Michael ficam vidrados. Uma única pergunta e a história deixa de ser uma aventura de sobrevivência para virar um mistério intelectual gigantesco. Resolver um enigma para descobrir que um problema maior acabou de nascer. O verdadeiro tesouro fica sendo o desafio à nossa própria imaginação. O que será que esse livro esconde? Pensem nisso. Até a próxima. Calado olho pro seu cabelo e me sinto enrolado. Danado, chega a ser bonito pra me convencer. Menina, não vai dando em cima, sou comprometido e posso lhe dizer: amo nisso eu não